Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo, Tesa de Murbox, e realmente eu tenho que pedir desculpas por tantos transtornos que eu tenho passado a vocês, por vocês, tanto eu quanto vocês, compartilharmos imagens tão ruins que é esse sistema do YouTube. Antigamente eles tinham um software próprio que você poderia utilizar para transmitir, que já estava configurado para transmissão automática e funcionava perfeitamente. Eu usava um celular para isso, não era nem essa câmera. Então, depois disso que eles cancelaram o celular, infelizmente tive muitos problemas e nunca mais consegui fazer uma transmissão tão boa quanto era antes. Não é esse software de gravação, porque, como vocês podem ver agora, eu consigo transmitir linearmente e sem eco, tá? Eu utilizo o mesmo software que eu utilizo para transmitir, eu utilizo para gravar. Então não é um problema do meu equipamento que causa isso. O meu equipamento causa problemas na transmissão de divulgação para o Facebook. Eu não consigo divulgar por um problema do Facebook, que ele ocupa muitos dados, mas aí é só para o Facebook, só para divulgação. Para a produção do vídeo não existe restrição, por incrível que pareça. Para quem é técnico sabe que consome muito mais dado. Mas ele funciona normalmente para transmissão, para gravação de vídeo e transmissão de vídeo. O problema é o YouTube, que não está aceitando. E eu tenho uma conexão boa agora para transmitir vídeos. Então, peço desculpas e peço que vocês coloquem as perguntas embaixo, nos questionários abaixo, porque infelizmente no chat ao vivo não é possível mais eu fazer esse programa, ok? Então vamos lá, eu vou já passar as informações que o cabalista havia me feito e vou repetir aqui a primeira questão em pauta. Eu já tentei transmitir, mas o eco tornou impossível de entendermos a minha voz. Então vamos lá, a primeira pergunta que ele fez é o seguinte: se inexiste, conforme o vídeo que eu passei do Abaddon, se inexiste magia, se inexiste mais ou menos energia poderosa entre os grimórios tradicionais e o Grimorium Verum em peculiar, sendo que o resultado é particular conforme o elo com as energias demoníacas, como eu propus, pelo menos é o meu argumento, Marcelo. Por qual motivo denomina-se de Verum e que denota que o outro seria falsos? Então, como título era apenas um título, então Verum, Grimorium Verum, porque seria como colocar Grimorium abacate. Então, por quê? Mas o abacate não é real? O abacate é real? Não é, é um termo que quiseram colocar. E, inclusive, diante desse nome falsos, tem o título que o próprio Peter Carroll colocou no livro dele, Liber Nullo, na mesma conotação de falsos. Então, e deu início a toda a prática conforme o padrão da magia do caos. Então, esses termos verum, falsos, apenas por si mesmos, eles são um desígnio para diferenciar cada título. Mas, se formos já entender a questão crucial, que é o poder que esses grimórios teriam, mais ou menos poder, convém uma interpretação mais flexível para melhor uso desses grimórios ou dos métodos constando neles, que eles são antes, para podermos ter uma resposta um pouco mais plausível antes de trazer uma resposta de minha parte. Por que flexível? Porque não dá para levar tudo que está escrito nesses antigos grimórios no pé da letra, mas dá para aproveitar a essência deles, sem de forma alguma anular a efetividade dos rituais nesses escritos. Atualmente eles precisam ser filtrados, porque foram escritos numa época de extrema perseguição, onde se reinava a ignorância contra o desconhecido e, o pior de tudo, corrompeu-se o valor do respeito dos deuses estrangeiros, como designava a tradução original grega dos autores hebreus, para denegrir a concepção de daimons como manifestações do pior lado humano. Isso que eu tentei expor durante todos esses vídeos sobre Goécia, que da mesma forma que a Igreja Católica Apostólica Romana, que em nome de Jesus Cristo caçou
torturou e sacrificou milhões de pessoas que praticavam magia pelo mundo desde 1300 até algumas décadas atrás. É claro, eles só falam a partir de 1500 em diante, quando as coisas passaram a ser documentadas, mas de 1300 e 1500 foi o ápice da carnificina cristã. Tá? Então, vamos lá. A própria religiosidade propagada por Jesus Cristo foi também deturpada na seleção e corrupção de todos os escritos que Jesus Cristo e seus seguidores hebreus, formadores do cristianismo, não usaram. Mas note que em momento algum eu excluí os antigos grimórios. O que procuro focar é que nesta minha abordagem não incluo nisso todos os escritos modernos de obras escritas após 2005, publicados pelos seus autores, mesmo que detentores de falhas profissionais ou de falhas profissionais de amadores, porém sem a censura intelectual ancestral das editoras tradicionais em que se obrigava e obriga até hoje autores a fazerem seus textos conforme o que seus editores mandam e não as suas experiências. Isso para os praticantes de magia, porque quando antes os autores magos e magas nem tanto porque tinham um preconceito contra as mulheres ancestral, mas quando eles escreviam à mão, era a palavra deles que estava escrita, não tinha outra coisa, não tinha o intuito comercial. Até tinha, porque tinha os vendedores de livros que eram como ciganos, eram pessoas que só carregavam os livros nas costas e, portanto, tão poderosos que eram os conteúdos daqueles, que eles valiam muito dinheiro. Então eles usavam isso como moeda de troca, os livros. Então o que aconteceu? A partir da industrialização, a meta virou o quê? Produção em massa e, com isso, o natural lucro. Então o que os editores profissionais buscam? Lucro. Eles não querem saber de magia. Tendo o conteúdo começo, meio e fim é o suficiente para eles, assim como as histórias de ficção. Então, para editores do modo tradicionais, livros esotéricos são um produto, não são uma fonte de sabedoria. Então, apesar de que esse procedimento ancestral dos praticantes de magia fazerem textos obedecendo o que editores mandam existe até hoje, um modelo de publicação pelos próprios autores nomeado POD, Publish Over Demand, ou publicação por demanda, entrou nessa batalha para autores obterem autonomia de escreverem e publicarem seus próprios livros por completo, sem a mediocridade semeada por grande parte das editoras de colocar um resumo do resumo do resumo das traduções corrompidas. Assim, essa é uma característica nítida, tanto para a magia como também para livros técnicos, é que nos publicados pelas editoras ainda tradicionais, mantenedoras de publicações resumidas de qualquer essência, corrompem até mesmo o ideal de vendas maximizada a resumir as vendas de leitores que querem o conteúdo completo, do que comprado por volumes infinitos em informações parciais. Para quem já comprou aquelas coleções que você tem que comprar 20, 30 livros para poder ter uma informação completa sobre algum tema, isso porque cada livro eles são muito resumidos, os temas, é muito constrangedor. Então quem por acaso tiver acesso aos livros restantes que aqueles magos daquela época compartilhavam com seus aprendizes, do que o conteúdo disponibilizado ao público leigo na época da escrita, notará que detalhes que faltam e tornam esses grimórios originais nas editoras tradicionais bem limitados, cheios de limitações, enquanto que atualmente, quando a própria pessoa, autora e praticante de magia publica, a tendência é ser muito mais completo, podendo a pessoa autora, ao invés de sentenciar leitores a assistirem suas dezenas de palestras e cursos a completarem a compreensão das informações que lhes falta com a leitura. Então, ao ler os grimórios tradicionais, precisa ler com filtro, derivado da tua compreensão sobre a influência religiosa na época dessa publicação.
para poder filtrar o que lhe será útil. Como exemplo, alguns mantras que sobraram dos antigos escritos em uma ou outra edição recuperada podem ser úteis. No entanto, toda aquela verborragia condenando daimons e mais para enaltecer Jeová era um teatro verbal para se salvarem quando publicavam esses livros e seu público comum o lesse, sabiam que teriam apenas o nome daimon, demônio, no texto e logo exigiam a fogueira do autor. Ou mesmo concorrentes que com essa metodologia assim buscavam eliminar a concorrência. Matar a concorrência, literalmente. Então, uma coisa era o livro publicado para a grande massa, e a outra coisa eram as obras escritas aos aprendizes de cada praticante sério na época. Na maioria queimado pela ignorância que impedia o avanço também da ciência na época. Aliás, esse paralelo entre evolução da magia e ciência se fez obrigatório para que possa entender o filtro que você criará para a tua prática. Mas independente do filtro que usou em textos antigos, quando praticar e desenvolver um método próprio com base oriunda nesses escritos antigos, é o que funcionará para você que conta. Naturalmente, não exclusividade da magia do caos, é o êxito que te dará bases para sempre poder reformular ou ir além nas tuas práticas. Não pelo que está no Grimório, ou porque está escrito que é mais poderoso ou menos poderoso, mas porque foi com essa prática ou com essa adaptação de um ser específico que você teve êxito e desenvolveu isso com uma manifestação de poder, seja alto ou baixo. Então isso significa que, por exemplo, desenvolver um ritual de procedimentos de necromancia com Abaddon com êxito crescente. O resultado por si mesmo declarará o poder de Abaddon para você. Okay? E com o desenvolvimento de usar a necromancia, por exemplo, poderá fazer novas coisas com essas habilidades. Não sei se viu Velozes e Furiosos 8, quando a cena em Cuba, logo no começo do filme, com o Diesel, lá, o Van Diesel, pilotando um carro detonado, mas que ele sabia o que fazia. Ele conseguiu vencer o cara e ainda de marcha ré. Da mesma forma, para magia é para quem persiste, não para quem tem o bastão mais liso, mais bonito, ou mais sei lá o que. Entendeu? Não é, ou menos, não é isso que vai fazer a magia, mas é a sua persistência para você aprender com os erros e melhorar com os êxitos. Melhorar os êxitos também. Ok? A segunda pergunta que me foi feita também pelo cabalista foi aqui: a referência de Abaddon no mês de janeiro, inverno, diz respeito ao hemisfério norte. Era uma pergunta, mas... Aqui embaixo, na linha do Equador, seria legítimo pensarmos em julho e inverno? Então, aí você entrou numa questão polêmica. Por quê? Porque o legado pagão de Sabás e Esbás tem uma reverência distinta à feita pelos hebreus. Porque a fonte, na maioria dos grimórios, é principalmente cabalista. Então, fica difícil você tentar enquadrar uma análise dos Sabás e Esbás, os ciclos que tem a ver com o hemisfério norte ou sul, ciclos sazonais, com a ideologia cabalista. Não sei se pela censura da época ou por escolha dos autores não resgatar a influência das estações nas colheitas e assim na vida cotidiana humana da época, também para os hebreus. Mas os períodos de poder de cada daimon são apresentados em datas, não em fases. Em particular, a reverência de Abaddon tem uma distinção porque, como tentei destacar, independente dele ser ou o anjo da morte dos cristãos no Apocalipse de João, ou um local de mortos aos hebreus, entre eles os escritos de Jó no Antigo Testamento, a característica é deste campo que simboliza a morte ser gelado, de onde se criou a associação com o inverno europeu, onde neva muito, ok? Mas a razão de não podermos analisar Abaddon como forte numa estação do que na outra é sim de que é gelado sempre, sem passar pelos ciclos climáticos, denotando seu maior ou menor poder. Queria interpretar essa energia forte na transição da vida para a morte como originada por anjo da morte ou por um local de transição. Quer dizer, queira você interpretar essa energia forte na transição da vida de uma pessoa, de um ser, para a morte, como originada tanto pelo anjo da morte ou como originada por um local de transição, quando a pessoa ou os anjos, que para os hebreus seria mais um reduto de anjos, morrerem, eles vão descer o facho de luz que leva o ser para a sua etapa de aprendizagem.
Muito interessante isso, para aprendizagem. Coisas que eu comento pouco nos vídeos na magia, sua similaridade com o conceito espírita, publicado desde então por Allan Kardec, que até atualmente ele tem um vínculo com muita congruência. Independente de outras religiões, principalmente de cunho afro-americano, que aceitam muitos conceitos apresentados na teologia espírita, facilitando a compreensão principalmente por brasileiros, na maioria sem grande rejeição aos conceitos espíritas. E apesar de não chamarem essa transição de Abaddon como os hebreus, os espíritas dão outro nome para a mesma coisa. Apesar da confusão de conceitos cristãos, hebreus e espíritas nessa resposta, precisamos desenvolver essa força de que igrejas sentenciaram opositores a essa ideia absurda de que Jesus Cristo ressuscitou. Ao contrário da lavagem cerebral estúpida que faziam na época em que montaram a Bíblia com textos adulterados e sacando muitos textos originais e obrigatórios, porque não atendiam aos interesses de Roma em 700 depois de Cristo, que sentenciaram muitos autores de magia antigos a mentirem ao público em geral, principalmente depois de 1300. Novos conceitos modernos abrem amplo campo para a aplicação desde nossa essência, a mente. Um exemplo disso, que é injustificável esses inquisitores se ativarem a caça às bruxas, é o método do patchworking, onde a pessoa pode abrir campo para muita aplicação da magia em sua própria linha de crença. A magia sempre começa na mente, ok? Então fica fácil assimilar o patchworking para seu uso desses conhecimentos antigos de uma forma dentro do seu patchworking, ok? Você pode seguir um padrão da Goécia para outros daimons, nada impede isso. Você pega o En, pega o sigilo e você trabalha da mesma forma que são trabalhados nos sigilos da Goécia. Não é muito diferente. Aí vamos à terceira pergunta. Em síntese, independente de considerar-se um lugar ou ser, a função de Abaddon seria então fazer, no sentido denotativo mesmo, o abismo profundo cair sobre alguém? Sim, eu ressalto que a mecânica disso é cair uma luz do céu como se fosse um tubo, que tradicionalmente espíritos declaram no refrão "siga a luz". Então, a quarta pergunta, é citado que Abaddon serve como plataforma para acessar todas as atividades da necromancia. Poderia exemplificar? Então, eu achei um filme que mostra algumas atividades interessantes que podemos praticar na necromancia, em paralelo ao que o filme mostra da morte passando no plano Terra. É o filme Encontro Marcado, de 98, do Brad Pitt e Anthony Hopkins. No caso do filme, é o equivalente ao anjo da morte que vem visitar o Anthony Hopkins. Mas, num paralelo, considere a tua experiência com a necromancia no oposto. Você visitando o plano dos mortos. Não sei se acompanha a transcomunicação instrumental de Sônia Rinaldi, mas ela era céptica quanto ao espiritismo, até que estabeleceu uma comunicação material, científica, com o outro plano. Longe de criar uma nova religião, a meta dela é trazer a credulidade aos experimentos dela mediante o conteúdo que ela alcança. Goste ou não, o procedimento dela é uma mecânica filtro em si, portanto susceptível a críticas por isso, mas em momento algum perde a credulidade. Sei que haverão aqueles que, por ela ser brasileira, logo cobrarão os direitos autorais dela, né? Como se a tecnologia fosse dela, de wireless com o além. Mas ela faz parte da comunidade que faz essas pesquisas, muito interessante. A preocupação dela não é pegar direitos autorais sobre a tecnologia. Ao mesmo tempo que, ao invés de dar fôlego à patologia semeada da igreja de atacar o além, de que o Sheol hebreu, o mundo dos mortos, seria o inferno da Bíblia, e toda aquela tradução dos hebreus pelos cristãos começa a ser queimada pela sabedoria e mantida apenas a quem não quer experimentar a vida de verdade. Fica em mentiras e adulterações. Aí tem a quinta pergunta. Na esteira do Apocalipse 9.4, o poder de Abaddon é limitado, pois aqueles que possuem o símbolo de Deus na testa, com o qual o poder seria convocá-lo ou impedir de ser uma vítima. Referido símbolo de Deus na testa poderia ser interpretado como coroa, no sentido de, segundo a doutrina de Abraham Elim, ter-se o efetivo contato com o sagrado, anjo ou demônio pessoal.
Em outras palavras, aquele que tivesse a graça, entre aspas, aqui entendida como acesso ao SAG, estaria blindado a Abaddon, por extensão aos demais anjos e daimons, sejam falsos também? Então, aí que fica o julgo da interpretação do que a leitura da má tradução dos fatos. Vamos lá. Digo isto lembrando mais um filtro que precisa ligar para entender que o João precisava escrever algo de impacto para constar na Bíblia. Mas, resumindo que ele era um hebreu e não um estrangeiro, ele falava do local Abaddon, e não da tradução tendenciosa da Igreja Católica Apostólica Romana, que com isso até hoje engana com a ideia de que Jesus ressuscitou. Ao lembrarmos, não estou desmerecendo Jesus Cristo ou os escritos dele, não, mas a ideia de que ele ressuscitou para colocar ele como um paranormal, o rei da cocada preta ou o filho de Deus, como se todos nós não fôssemos. Ele mesmo falou, Jesus Cristo, ainda hoje encontrará comigo no paraíso, ou seja, ele fez o convite para que todos entrássemos no caminho dele, não para que ele fosse o único detentor desse caminho. Ao lembrarmos a descrição da mecânica pelos hebreus, conforme Jó, é bem o que o outro apóstolo judeu que se converteu a Jesus Cristo falou, que é feita uma passagem de luz para o espírito seguir caminho ao aprendizado. Mas, para entendermos a magnitude do espírito falecido de Jesus Cristo, entra uma concepção mais hebraica do que cristã, quando chegando a Abaddon, Jesus se mostrou muito superior a todos os anjos que para lá iam. Lembrando que Abaddon, para alguns hebreus, era o vazio onde os anjos jaziam no esquecimento. Jesus Cristo lá fez o que quis e assim não foi nem aceito em Abaddon, e não por Abaddon. Imagina se a igreja deixa passar o que realmente estava escrito e apaga a fábula de Jesus ressuscitado. Como fica o argumento dele de que seria um filho de Deus porque ressuscitou? Veja bem, não que ele deixasse de ser, mas porque ele ressuscitou, era uma justificativa que perde muito do seu teor. Assim como várias outras mentiras, como eles colocaram os demônios não como deidades de outras religiões, como os hebreus usam na Goécia, mas foi totalmente deturpado como se fossem o arqui-inimigo de Deus. Então, a sexta pergunta, então. Vamos lá. Existe alguma assinatura astral, o selo, conhecido de Abaddon? Se existe, poderia ser disponibilizado? Olha só, farei um paralelo com os mitos de Cthulhu, para ilustrar a situação paralela. Na mitologia de Cthulhu, existe um ser chamado Yog-Sothoth, que Lovecraft nos apresenta como Yog-Sothoth conhece o portal. Yog-Sothoth é o portal. Yog-Sothoth é a chave e o guardião do portal. Passado, presente, futuro, todos são um em Yog-Sothoth. Ele sabe que os antigos se perdem ininterruptamente no passado e onde eles deverão se perder ininterruptamente novamente. Pois bem, podemos interpretar Abaddon de uma forma parecida, quando está sempre disponível, basta termos o dom de aceitar sua função. Estou sem o selo dele, mas caso desenvolva um para ter uso próprio e particular com sucesso, seja meu convidado a trilhar esses caminhos. Veja bem, não necessariamente passar para os outros um sigilo de poder que você conseguiu desenvolver, mas vá a fundo e diga depois os efeitos que você teve, que é muito interessantes para nós, para incentivar pessoas que queiram praticar as mesmas atividades. Com sigilo, basta adaptar um método de patchwork na Goécia para o Abaddon. E boa viagem! Então vamos lá, a sétima pergunta aqui, você colocou. Primeiro você colocou as afirmações aqui. Como exemplo da corruptela que o arcanjo Micael, com K, da Cabala, representa o planeta Sol, foi usurpado no catolicismo para Miguel, aí já com uma conotação de Marte, sendo aquele cabalístico a glória de Deus e o católico o escudo e a espada de Deus. Sim, mais uma deturpação, corruptela cristã. Ser a natureza de Abaddon, seja lugar, seja ser, de tocar o terror com a destruição. Então, vamos lá, tem outra consideração. Aparentemente, haver ligação para os gregos de Apollyon, que conecta com Apolo, mas cuja natureza em si é contraditória e paradoxal, a Apolo, o que causa estranheza, tendo mais a ver com Hades grego. Pergunto. Primeira pergunta derivada desses apontamentos.
Abaddon não possuiria mais características da energia de Marte? Olha só, ao entrarmos nesse caminho com das energias planetárias, o Sol é o fodão, ok? Então, diante do Sol ter também suas características batalhadoras, dá para puxar o lado guerreiro de Micael com K para a batalha. Ou você acha que Micael pede licença para entrar? Acho que dá para ilustrar isso, né? Vamos lá, a segunda pergunta que você fez em relação às suas considerações é a referência de Agripa, já dando a entender a pegadinha quando iguala Abaddon a Apolo, de que Abaddon seria um monarca na sombra inferior da esfera do planeta Vênus. Não seria uma pegadinha, pois o que está na sombra de Vênus é Marte. Marte é o primeiro planeta após Vênus em distância do Sol. Em direção ao Sol não há sombra, mas somente em direção a Marte. Daí ser Marte a sombra inferior, maldosa de Vênus. E no meio dos dois o mundo da geração com a Terra e a Lua. Maravilha que se resgata o Agripa para o papo. Ele é um exemplo nítido de censura ancestral sobre as informações da magia que nos chegam atualmente, totalmente deturpadas. Já começou a ser deturpada pela própria Agripa, que, dos 3 discípulos de Johannes Tritemius, em que seu colega Paracelso era o mais científico de todos, até com sua influência na medicina, tinha também a poligrafia de Johannes Tritemius, que era outro escrito também, o mestre deles, que viveu de 1462 a 1516, mas foi lançado só em 1518 e foi atribuído a Honorius de Tebas. O Johannes Tritemius era abade responsável pela biblioteca do seu convento e grande estudioso, expulso da abade em razão de seu grande interesse pelo ocultismo e pela ciência. Novamente, bastava ser ciência, você procurar respostas, que você era endemonizado. Você tinha que se manter burro, pela Igreja Católica Cristã, que não mudou muita coisa hoje em dia, que eles se declaram detentores da verdade. Então, como mestre, ele como mestre de Cornélios Agripa e Paracelsus também, Paracelsus viveu de 1493 a 1541, e o Tritemius, ele também era conhecido nas obras portuguesas como João Tritemio, e o pseudônimo dele é Johann Heidenberg, polímata e monge beneditino alemão ilustre da Renascença alemã, como lexicógrafo, cronista, criptógrafo e ocultista, e influi consideravelmente no desenvolvimento do ocultismo moderno e tardio. Agora vamos tentar colocar o que tudo isso significa na relação com os planetas, com a Agripa, e o que era a sua relação com os planetas, então, depois. Então, o pseudônimo Tritêmio, lusitanização de Tritêmios, é demônio e exônimo, latinado de sua terra natal. Então a aldeia alemã era de Triterren. Então, como discípulo de Agripa, tinha também o discípulo, que era o Agripa era discípulo do Tritêmios. O Johann Weierus era discípulo de Agripa. Ele criou, para ver a influência dos símbolos dos daimons como planetas, da energia derivada da energia dos planetas, ele fez o Die Prestiges Daimonorum. Provavelmente por ter contato com os daimons por meio desse reduto de intelectuais na época que foram condenados apenas por praticarem magia. Então, sobre a questão colocada sobre a Terra e a Lua na magia da Cabala, é complicado considerarmos como um ponto central da balança, Terra e Lua, quando na Cabala não fala especificamente da Terra, pois o foco dela é nos outros planetas, quando nós seríamos a própria concepção da Terra. Note que o mesmo tempo é um repúdio aos hebreus celebrarem as épocas sazonais como os pagãos. Lembramos que até a necromancia, como atualmente praticada pelo espiritismo, era duramente condenada pelos hebreus fundadores. A gente não pode negar isso. Talvez os tradutores da Cabala modernos tenham puxado a sardinha para o espiritismo para ver que ele não era um bicho de 7 cabeças, que fazia parte da vida, sabe? Então, falam, bom, não precisamos mais jogar pedra em ninguém para praticar necromancia. Mas, na época dos hebreus, antes de Cristo, tinha até o rei Saul, ele foi apedrejado porque ele queria saber a notícia da esposa dele falecida.
Ou seja, não é uma coisa, o espiritismo não é uma coisa moderna, é uma coisa antiga, bem antiga. Ele só foi, como posso dizer, conceituado com novos valores pelo Allan Kardec, porque antes dele, muitos povos praticavam o espiritismo séculos e séculos atrás, só que eram reprimidos pela religião. Ok? Então dá para perceber que muitas imitações que separam a religiosidade da cabala. Então, para você colocar as energias dos planetas na interpretação ipsis literis do que é escrito deles, para o uso mágico, aí, se você segue a cabala, você tem que seguir os escritos da cabala, porque a interpretação passa a ser compreendida a partir daí. Mas se você começa a trazer outros conceitos para a cabala, aí começa a dar tilt. Ok? Não dá para você avaliar o conceito que você considerou do Agripa como Apolo, devido a uma tradução que ele associou, veja bem, não é natural, do Apólio, né? Cadê aqui? Do Abaddon com Apolion para a questão dos planetas. Aí fica bem complexa, porque é como tentei explicar. Se você considerar como um anjo da morte, todo o poder dele, mesmo como anjo da morte, é uma coisa inconcebível, não é inconcebível, mas uma coisa dificilmente adaptável segundo a energia dos planetas, porque seria a morte e a vida seriam conceitos que englobam todos os planetas. Então fica difícil você colocar o anjo da morte com uma relação direta com o planeta. Talvez Saturno, que seria a escuridão da morte, o vazio absoluto. Aí realmente tira a congruência de Apolion como uma referência para Abaddon. Mas aí são escolhas pessoais. Já a questão de Marte, da visão, a sombra de Vênus como Marte, aí você vai dar muito conflito que dá entre os conceitos de uma linha você passar para outra, os conceitos da magia planetária você passar para a magia com os anjos, porque ele é um anjo da morte, ele não é um demônio na concepção original, e ele está sob o comando de Deus, não sob o comando de Lúcifer. Então aí que fica uma coisa bem complexa para analisarmos, porque os anjos eles não têm necessariamente um vínculo com, quer dizer, até tem, mas esse anjo em particular não tem um vínculo exclusivo com o planeta, mas com a vida em si. Por isso que fica difícil assimilar essa interpretação cristã para com o Abaddon de um anjo da morte. Agora, fica mais fácil interpretar como um local da morte, que assim ele não tem um vínculo com um planeta. Aí fica mais plausível você, toda essa explicação que ele faz da incompatibilidade exclusiva com um planeta. Ok? Mas sim com uma fase. Sim, aí você fala, não, mas aí tem a questão do mistério. Não, essa é uma interpretação de uma fase única. Ele é a fase, não é uma fase, ele é a fase. Não, a fase não, ele é todas as fases inclusas em uma só, que é o frio, o gelo do plano dos mortos, ou do esquecimento de Abaddon, onde todos os anjos morrem, mortos vão. Aí entra também um pouquinho daquela série, não sei se você viu, a série Supernatural, em que o anjo, eu esqueci o nome do anjo dele lá, do sangue do Dean, ele morre e depois ele passa a ficar no vazio. Aquilo seria Abaddon. Então até fica na interpretação cristã seria a mesma coisa que dizer que Abaddon seria o escuro, a escuridão. Só que na interpretação cristã, se fosse atribuir isso, como essa que na série é colocada como a irmã de Deus, seria colocar um valor tão potente quanto o próprio Deus, da vida e a morte. Eles se completam, luz e escuridão, pelo menos na série. Se fôssemos analisar numa paridade, então essas paridades ficam difíceis de você adotar na interpretação dessa corruptela que os cristãos fizeram.
Porque tudo fica incongruente. Porque senão você vai ficar um monte de mexe-mexe para tentar achar um resultado vitorioso disso, mas no fundo não vai ter vitória, porque vai ser tudo uma deturpação que já foi feita sobre o próprio Abaddon. Ok? Espero ter aqui ajudado. O link de acesso aqui, eu vou colocar aqui na descrição, o link do Grimário Verum, para você poder adquirir, ok? Tem outros livros mais interessantes, então fica a minha dica aqui, porque tem outros que talvez valham mais a pena para você praticar, ok? Bom, como só foi o cabalista que passou as perguntas, ninguém mais as fez, ficaria contente nos comentários embaixo desse vídeo que vocês façam, fiquem livres para poderem perguntar sobre, porque no caminho de vocês, caso vocês trilhem a magia com Abaddon, é muito importante para podermos acrescentar informações que talvez eu possa colocar de forma escrita, mais habilmente do que falado, ok? Espero ter auxiliado vocês que praticam magia com Abaddon e ter esclarecido as dúvidas, principalmente você, cabalista, e demais pessoas que tenham as mesmas dúvidas. E, de qualquer forma, se caso tenha mais, façam as perguntas embaixo na descrição, ok? Nos comentários, ok? Um abraço. Tenham todos uma boa semana. E aqui, finalmente, eu me comprometo a não mais fazer vídeos ao vivo, porque não dá. Não dá. O YouTube não tem condições mais de fazer essa transmissão ao vivo. Não dá, ok? Falou? Um abraço, tenham todos uma ótima semana. E novamente, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar os vídeos durante a semana. O próximo vídeo, aliás, deixa eu pegar aqui, vai ser a Dramelec. O próximo vídeo vai ser sobre a Dramelec, e assim eu passo ele até no máximo sexta-feira. A minha intenção é até quinta, mas me comprometo até sexta-feira. Pode ser que eu corra empecilhos, né? E aí depois vocês façam as perguntas que vocês tiverem interesse após verem o vídeo até o domingo. Assim no domingo eu faço um vídeo, e não mais ao vivo. Vou passar para vocês o vídeo já pronto com as perguntas e respostas, já às 8 horas da noite no programa Hora da Magia, ok? É isso aí. Um abração e desculpa pelo transtorno da transmissão. Desejo a todos vocês uma ótima noite e que tenham todos uma ótima semana também.